Imagine ser escolhido para carregar uma mensagem que ninguém quer ouvir. Agora, imagine que essa mensagem pode mudar o destino de uma nação inteira. Parece a trama de um filme, não é? Mas isso aconteceu de verdade com um homem chamado Jeremias. E hoje, vamos contar a história desse profeta incrível, cuja vida foi marcada por desafios, dores e, acima de tudo, uma missão divina. Segura aí, porque o que você vai ouvir agora pode te inspirar de maneiras que você nunca imaginou. Jeremias nasceu em uma pequena cidade chamada Anatote, localizada na região de Benjamim, em Israel. Desde jovem, ele demonstrava um coração sensível e uma conexão profunda com Deus. E foi por isso que, ainda muito novo, ele recebeu um chamado que mudaria sua vida para sempre. Deus apareceu a Jeremias e disse: "Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei como profeta para as nações." Imagine ouvir algo tão impactante assim. Jeremias, no entanto, hesitou. Ele era jovem. Se sentia despreparado. Senhor Deus, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem, respondeu ele. Mas Deus o tranquilizou. Não tenha medo, pois eu estarei com você. E foi assim que Jeremias iniciou sua jornada. Sua missão? Avisar o povo de Judá sobre a destruição que estava por vir caso eles não se arrependessem de seus pecados. Deus estava profundamente decepcionado com as práticas idólatras e a corrupção moral que tomavam conta da nação. Jeremias, então, levantava sua voz em praças públicas, no templo e diante de reis, anunciando a verdade divina. Mas, como você pode imaginar, não foi fácil. Jeremias enfrentou a resistência de praticamente todos. O povo o ignorava, os líderes religiosos o desprezavam e os governantes o viam como uma ameaça. Houve momentos em que ele foi preso, espancado e até jogado em uma cisterna cheia de lama para morrer. Apesar disso, Jeremias não desistiu. Ele chorava pelas pessoas que tanto o rejeitavam e ficou conhecido como o profeta chorão, não por fraqueza, mas por seu amor genuíno pelo povo e pela dor de ver a destruição iminente. Uma das passagens mais marcantes de sua história foi quando Deus ordenou que Jeremias comprasse um vaso de barro e o quebrasse diante do povo, simbolizando como Judá seria destruída se não mudasse seus caminhos. Esse ato foi poderoso, mas também aumentou a raiva das pessoas contra ele. Mesmo assim, Jeremias nunca abandonou sua missão. Ele sabia que, apesar de toda a adversidade, estava cumprindo a vontade de Deus. Outro momento impressionante foi sua profecia sobre o cativeiro na Babilônia. Ele avisou que a cidade de Jerusalém seria destruída e que o povo seria levado para o exílio por 70 anos. Essa mensagem foi recebida com escárnio e ódio, mas Jeremias permaneceu firme. Ele sabia que as palavras que anunciava não eram suas, mas de Deus. Mesmo quando falsos profetas tentavam desmenti-lo, prometendo paz e prosperidade, Jeremias continuava proclamando a verdade, mesmo que ela fosse difícil de ouvir. Apesar de todo o sofrimento, Jeremias também foi o portador de uma das mensagens mais belas da Bíblia, a promessa de restauração. Ele escreveu que Deus faria uma nova aliança com seu povo, uma aliança que não seria baseada em regras externas, mas no amor e na obediência que viriam do coração. Ele disse: "Eu colocarei a minha lei na mente deles e a escreverei no coração deles. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo." Essa profecia apontava para um futuro em que Deus se reconciliaria com a humanidade de uma maneira totalmente nova. No entanto, Jeremias também sofreu profundamente em sua vida pessoal. Ele foi proibido por Deus de se casar e ter filhos, como um sinal simbólico do sofrimento que estava por vir para Judá. Ele viveu uma vida solitária, marcada pela rejeição e pelo isolamento. Mesmo assim, ele nunca abandonou sua fé. Em seus momentos mais difíceis, Jeremias clamava a Deus, derramando seu coração em orações sinceras e profundas. Essas orações, registradas no livro que leva seu nome, nos mostram um homem que, apesar de toda a dor,
nunca perdeu a confiança no propósito divino. Um exemplo claro de sua humanidade é quando ele chegou a lamentar ter nascido. Tamanha era sua angústia. Jeremias disse: "Maldito o dia em que nasci. Por que vim ao mundo para ver somente trabalho e tristeza e terminar os meus dias na vergonha?" Mas, mesmo nesses momentos de desespero, ele encontrava forças em Deus para continuar. O livro de Lamentações, também atribuído a Jeremias, é uma expressão poética de sua dor e esperança. Ele descreve a devastação de Jerusalém, mas também proclama a fidelidade de Deus. Uma das passagens mais conhecidas diz: "As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade." Essas palavras ecoam até hoje como um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a graça de Deus está presente. A vida de Jeremias também é marcada por uma série de diálogos com Deus que nos revelam sua vulnerabilidade. Jeremias constantemente questionava o porquê de tanto sofrimento, mas Deus o encorajava a continuar. Uma dessas conversas é especialmente poderosa. Deus compara Jeremias a um oleiro moldando o barro. Ele explica que, assim como o oleiro tem poder sobre o barro, Deus tem poder sobre as nações e sobre os destinos humanos. Essa lição não apenas fortaleceu Jeremias, mas também se tornou um símbolo da soberania divina. Outra parte fascinante de sua história foi sua relação com Baruque, seu fiel escriba. Enquanto Jeremias era a voz profética, Baruque era quem escrevia suas palavras e o ajudava a levar a mensagem de Deus ao povo. Eles enfrentaram inúmeras dificuldades juntos, incluindo a destruição de um rolo que continha as profecias de Jeremias, queimado pelo rei Jeoaquim. Mas em vez de desistirem, eles reescreveram tudo, demonstrando uma determinação inabalável. O contexto histórico de Jeremias também é fundamental para entendermos a profundidade de sua missão. Ele viveu em uma época de grande instabilidade política e espiritual. Os reinos de Israel e Judá estavam em declínio, cercados por potências como a Babilônia, o Egito e a Assíria. Nesse cenário tumultuado, Jeremias era uma voz solitária clamando por arrependimento e fidelidade a Deus. Ele alertava que alianças políticas não salvariam Judá, mas sim um retorno genuíno ao Senhor. Mesmo após a queda de Jerusalém, Jeremias continuou sendo uma figura crucial. Ele escolheu permanecer com os pobres que foram deixados na terra, em vez de ir para a Babilônia com os exilados. Sua dedicação ao povo era tão grande que ele seguiu esse remanescente até o Egito, onde continuou a proclamar a palavra de Deus, mesmo diante de grande oposição. Jeremias nos ensina muitas lições. Ele nos mostra que ser fiel a Deus nem sempre significa ter uma vida fácil. Na verdade, muitas vezes significa enfrentar desafios, críticas e até mesmo perseguições. Mas ele também nos mostra que, mesmo em meio à dor, há propósito. Jeremias viveu para obedecer a Deus, e sua vida deixou um legado que inspira milhões até hoje. Sua história é um lembrete poderoso de que a verdadeira coragem é permanecer firme em nossa fé, independentemente das circunstâncias. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso mostra que você é uma pessoa que busca aprender e crescer. Então, aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal. Tem muito mais conteúdo